Você já parou para se olhar no espelho e questionar se o reflexo que você vê é realmente você? É fácil nos identificarmos com nosso rosto, com o corpo que habitamos, ou até mesmo com as emoções que sentimos. Mas e se tudo isso fosse apenas uma camada superficial, um véu que oculta algo muito maior? Somos ensinados desde cedo que a nossa identidade está ligada ao físico, à aparência, às sensações, até mesmo aos pensamentos que nos atravessam. Mas essa percepção, apesar de tão convincente, é limitada. Ela nos prende a algo temporário, efêmero, enquanto há algo muito mais profundo esperando para ser descoberto. Antes de continuarmos, obrigada por você estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Te convido a curtir esse vídeo e se inscrever para ter acesso a temas relacionados à espiritualidade e à expansão da consciência, já que semanalmente eu trago vídeos inéditos aqui para o canal. O que você vê no espelho, por mais familiar que pareça, é apenas uma ferramenta, um veículo que você usa nessa jornada. Mas o você que sente, observa e sabe, esse você é eterno. Ele não envelhece, não se desfaz. Ele é a essência, aquilo que muitos chamam de alma e que está além do tempo e do espaço. E se por um momento você parasse de se identificar com seu corpo físico, o que restaria? Imagine que este corpo que você veste é como uma roupa, algo que você escolheu para esta experiência e que inevitavelmente deixará um dia. Assim como você não é as roupas que usa, você também não é o corpo que habita. Quando começamos a enxergar essa verdade, algo profundo acontece. Percebemos que a vida que experimentamos é apenas uma fração de quem realmente somos. Essa percepção nos convida a explorar um outro nível de entendimento, o de que somos muito mais do que imaginamos. À medida que abrimos espaço para essa percepção, surge uma pergunta inevitável. Se eu não sou o corpo que vejo no espelho, então quem eu sou? Imagine que o corpo é como um instrumento, uma ferramenta que a sua consciência usa para interagir com o mundo físico. Assim como um músico usa um violino para criar uma melodia, sua essência utiliza o corpo para viver e aprender no plano material. Mas a música não é o violino, certo? Da mesma forma, você não é apenas este corpo. Desde o momento em que nascemos, somos ensinados a nos identificar com o que podemos ver e tocar. Sentimos fome, dor, prazer. Experimentamos emoções que nos fazem pensar: eu sou isso. Mas se você olhar mais de perto, perceberá que tudo isso, as sensações, os pensamentos, as emoções, são transitórios. Eles vêm e vão, mas algo permanece imutável. A consciência que observa tudo isso. Essa consciência, essa presença silenciosa que assiste a todas as mudanças, é quem você realmente é. Ela está além das limitações do tempo e do espaço, além das circunstâncias. E quando começamos a nos identificar com essa essência, em vez de com o corpo ou a mente, nossa percepção se expande. Perceber que você é a consciência e não apenas o corpo muda tudo. O que antes parecia sólido, imutável, como as dores e os desafios da vida, passam a ser vistos como experiências temporárias, parte de um aprendizado maior. A partir desse entendimento surge a liberdade de ser sem os limites que antes pareciam tão reais. Quando deixamos de nos identificar exclusivamente com o corpo e a mente, começamos a perceber que somos muito mais do que os limites físicos podem expressar.
O corpo é como uma porta de entrada para o mundo material, mas o verdadeiro eu é o viajante que caminha por este mundo, usando o corpo como um veículo temporário. Imagine por um instante, o corpo sente dor, emoções passam, pensamentos mudam. Mas quem é que está ciente de tudo isso? Quem está observando? Essa presença que observa é a sua essência, a alma. As tradições espirituais antigas sempre nos lembraram dessa verdade. No hinduísmo, a alma é chamada de Atman, uma essência eterna que não é criada nem destruída. No budismo, há o conceito de consciência pura, livre de forma ou identidade. Cada uma dessas tradições nos convida a olhar além da superfície para entender que somos seres ilimitados, vivendo temporariamente em um corpo limitado. Aqui está um dos maiores presentes dessa descoberta. Quando você reconhece que não é o corpo, mas sim a consciência por trás dele, as limitações que antes pareciam insuperáveis começam a desaparecer. Você passa a viver com mais leveza, sabendo que os desafios do mundo físico são apenas lições passageiras para o aprendizado da alma. Se nós não somos o corpo, então por que estamos aqui, vivendo essa experiência tão profundamente conectada ao mundo material? A resposta está na jornada da alma. O corpo, com todas as suas limitações, emoções e desafios, é uma oportunidade para o crescimento espiritual. Pense nisso, sem o contraste do mundo físico, como poderíamos aprender sobre compaixão, paciência ou resiliência? Assim como um atleta precisa de resistência para fortalecer seus músculos, a alma precisa das experiências da vida física para expandir a sua sabedoria. Cada alegria, cada tristeza, cada vitória e cada perda são como ferramentas que moldam a nossa essência. Quando experimentamos dor ou dificuldade, é fácil nos perdermos na identificação com o corpo e nos esquecermos de que somos algo muito maior. Mas esses momentos desafiadores são convites para voltarmos à nossa essência, para lembrar que estamos aqui para aprender e crescer. E o mais importante ainda, o corpo é um instrumento que nos permite vivenciar o amor. Não apenas o amor romântico, mas o amor universal, aquele que transcende as diferenças, aquele que nos conecta uns aos outros como parte de uma grande unidade. Quando começamos a nos identificar com a alma e não com o corpo, experimentamos uma transformação profunda na maneira como percebemos a vida. O que antes parecia ser uma série de eventos desconectados passa a ser visto como parte de um plano maior, onde cada experiência tem propósito e significado. A consciência pura, esse estado de presença e observação, é quem você realmente é. Ela está sempre lá, silenciosa e imutável, mesmo quando você está imerso nas atividades do dia a dia. Para se conectar com essa essência, práticas como meditação e a atenção plena tornam-se grandes aliadas. Quando você silencia a mente e se permite apenas ser, você se aproxima dessa consciência pura que é a sua verdadeira natureza. É como remover camadas de névoa para finalmente enxergar o céu límpido que sempre esteve lá. Nesse estado, os medos e ansiedades que antes ocupavam tanto espaço começam a perder sua força. Afinal, se você é uma essência eterna, livre das limitações do corpo e da mente, o que há para temer? A morte deixa de ser vista como fim e passa a ser entendida como uma transição, uma troca de roupa para a alma que nunca deixa de existir. Esse despertar não é um evento grandioso ou distante, é o retorno ao que você já é,
ao que sempre foi. Não há nada a alcançar, nada a conquistar. Só é necessário lembrar-se da sua verdadeira natureza e viver a partir desse lugar de clareza e paz. Quando você reconhece que é a alma, essa consciência pura e eterna, começa a se liberar das limitações impostas pelo corpo e pela mente. As preocupações com a aparência, os medos do envelhecimento ou os padrões repetitivos de pensamentos deixam de ser prisões. Eles são percebidos como aspectos temporários, ferramentas que podem ser usadas, mas que não definem quem você realmente é. Imagine o alívio que surge ao perceber que os rótulos do mundo não têm mais poder sobre você. O sucesso, o fracasso, as opiniões dos outros, tudo isso perde o peso que antes carregava. Você não precisa provar nada para ninguém. Essa compreensão lhe dá a liberdade para viver de maneira autêntica, seguindo o chamado da sua alma em vez das expectativas externas. Além disso, há uma mudança sutil, mas poderosa, em como você enfrenta os desafios. O que antes era visto como insuportável, agora é entendido como uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo se torna um degrau que o ajuda a subir para um nível mais elevado de sabedoria e autoconhecimento. Quando você percebe que não é o corpo nem a mente, mas algo muito maior, algo eterno, surge um novo relacionamento com a vida. Imagine olhar para os seus próprios pensamentos e emoções como um observador gentil, sem julgamentos, como alguém que assiste a uma peça de teatro, sabendo que não é um dos personagens. Esse distanciamento saudável não significa fugir das responsabilidades ou evitar emoções. Pelo contrário, ele permite que você participe da vida com mais presença e clareza. Você começa a perceber que não precisa lutar contra cada desafio ou carregar cada emoção como se fosse uma verdade imutável. Por exemplo, aquela sensação de raiva ou tristeza que antes parecia dominar tudo, agora é vista como uma nuvem passageira. O céu continua intacto, imenso e imutável, mesmo que as nuvens venham e vão. Essa mudança de perspectiva é libertadora e permite que você viva com mais serenidade, mesmo em meio às tempestades. É nesse espaço de quietude que você começa a experimentar uma harmonia interior que não pode ser explicada em palavras, apenas sentida. O despertar espiritual não é apenas uma descoberta sobre quem você é, mas também sobre como você está intrinsecamente ligada ao universo. Cada pensamento, cada intenção e cada emoção reverbera nessa teia universal, como ondas que se espalham pela superfície de um lago. Se você precisar de ajuda para entender melhor o despertar espiritual, clique no link do primeiro comentário fixado. Essa conexão não é algo que você busca, pois ela sempre esteve ali. É mais como abrir os olhos para uma paisagem que já existe, mas que antes passava despercebida. Nesse estado, você percebe que os limites entre o eu e o outro começam a desaparecer. As fronteiras entre o que é interno e o que é externo se tornam indistintas, revelando uma unidade subjacente em todas as coisas. Com isso, a vida cotidiana ganha um novo significado. Atos simples como caminhar, respirar ou ouvir o som do vento carregam uma profundidade que antes era invisível. A gratidão surge naturalmente, não como uma prática forçada, mas como um estado de ser. Você não agradece apenas pelos momentos felizes, mas também pelos desafios, reconhecendo que cada um deles tem o seu papel na expansão da sua alma.
Nesse estado, você não sente mais necessidade de se comparar aos outros ou de buscar validação. A ânsia por resultados é substituída por calma e presença. É nesse estado que as coisas começam a fluir. Não porque você forçou, mas sim porque permitiu. Essa fluidez não é um privilégio para poucos, mas um estado natural que todos podem acessar quando deixam de se identificar com as limitações do ego. Você entende que tudo o que realmente precisa já está em você, esperando para ser reconhecido. Com esse novo entendimento, você se liberta da necessidade de correr atrás de algo fora de si. A busca incessante dá lugar a uma serenidade profunda, porque você percebe que o que você procura já é seu, já está presente em sua essência. A jornada do despertar espiritual não termina com uma linha de chegada, mas se expande continuamente, revelando camadas cada vez mais profundas de quem você é. Nesse caminho, você descobre que viver não é uma batalha, mas uma dança com o universo, onde você cria, aprende, sente e transforma. O que antes parecia tão distante, agora está ao seu alcance. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou. Ao reconhecer-se como alma, como pura consciência, você compreende que sempre foi suficiente, sempre foi completo. Então lembre-se, não se trata de ser perfeito, mas de estar presente. Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de fazer as perguntas certas e de estar aberto à experiência de viver. Sua essência é eterna, ilimitada e profundamente conectada com tudo ao seu redor. E é nessa consciência que você encontra a verdadeira liberdade, um estado de paz que não depende do que acontece lá fora, mas do que vibra dentro de você. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que essas reflexões tenham tocado algo em você e que possam servir como luz em sua própria jornada. Se essa mensagem ressoou com seu coração, compartilhe nos comentários e, se sentir, curta e se inscreva aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela, porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.